e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Olá, sejam bem-vindos ao WESB Notícias primeira edição. Confira comigo os destaques de hoje. Aulas online são o novo desafio da educação com o cenário da pandemia. Como lidar com o vazio? Você vai conferir aqui no WESB Notícias uma reportagem sobre como cuidar da saúde mental com a determinação de distanciamento social. E ainda o projeto na WESB que trata a ciência de maneira simples com linguagens do cotidiano das pessoas. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020, dia de São Pedro, e o WESB Notícias começa agora. Agora é hora de informação, formação e conhecimento na sua TV. E o prefeito Erzin Guzmão, aqui de Vitória da Conquista, assinou na tarde de ontem o decreto número 20.362, que estabelece as próximas medidas de prevenção, controle e combate ao novo coronavírus no município. Este decreto renova as medidas anteriores, como, por exemplo, o funcionamento de empresas de natureza essencial, a suspensão de visita aos cemitérios, a continuidade do teletrabalho para servidores municipais e a obrigatoriedade de uso de máscaras. O decreto traz como principal novidade, após 3 meses de fechamento, a reabertura de bares e restaurantes desde que cumpram rigorosamente o protocolo de segurança. Essa é a terceira fase da reabertura gradual das atividades econômicas e terá início no próximo dia 2 de julho, quinta-feira. Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada após a análise de dados que apontam que Vitória da Conquista conta com índices seguros de contaminação e ocupação de leitos. Mas os casos da Covid-19 continuam crescendo aqui em Vitória da Conquista e a nossa produção fez um levantamento e cruzou os dados dos boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista, desde o primeiro caso registrado no dia 1º de abril até hoje. A partir daí, conseguimos construir uma curva de evolução da doença aqui na cidade e você vai conferir aqui comigo no nosso telão essa curva como está sendo cada vez mais ascendente aqui em Vitória da Conquista. Você percebe aí embaixo, você vai ver na tela, desde o dia 31 de março, quando foi registrado o primeiro caso, até hoje, nós já registramos 645 casos confirmados na cidade. Se a gente for fazer um comparativo do dia 29 de maio ao dia 29 de junho, no dia 29 de maio, nós tínhamos 134 casos confirmados na cidade. Hoje, nós temos 645 casos confirmados. A diferença de um mês para o outro são 511 casos confirmados em apenas 30 dias aqui na cidade. A gente vai para a próxima tela aí, que a gente vai mostrar para vocês a média de casos diários aqui na cidade. Em abril, a nossa média de casos diários era de 0,9 casos por dia. Em maio, passou para 2,3. E a partir do dia 1º de junho, se você olhar aí no gráfico, a gente dividiu em 3 partes, né? A partir do dia 1º de junho, quando o comércio foi aberto, essa média de casos diários aqui na cidade subiu para 5,6. Então, no próprio gráfico, vocês podem perceber aí que a partir do dia 1º de junho, a curva começa a se tornar ainda mais ascendente e a perspectiva é que esses casos venham aumentando cada vez mais aqui em Vitória da Conquista. A gente vai ver a próxima tela aí, que são aquele boletim que a gente apresenta para vocês todos os dias. Os casos notificados já chegaram hoje a 8.315 casos. Casos confirmados são 645, como a gente mostrou aí no gráfico para vocês. Casos descartados são 3.663. Em investigação, 4.007. Em recuperação, 167. Recuperados, 464. E óbitos, 14. Dos 645 casos confirmados, 221 foram confirmados laboratorialmente e 424 confirmados por testes rápidos. Vamos para a próxima tela aí, que a gente vai mostrar o índice de ocupação de leitos aqui na cidade, que foi esse que a Prefeitura informou aí que está seguro. Os leitos de UTI, pela primeira vez, passou de 60%. Estamos com 62% de ocupação
dos 51 leitos de UTI presentes na cidade. E dos leitos clínicos, dos 64 leitos, a taxa caiu um pouquinho. No sábado estava em 35%, hoje está em 34,4%. Então, esses aí são os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, e com a reabertura do comércio, esses dados aí começaram a crescer. A gente espera que até lá alguma atitude, né, consiga segurar essa curva aqui na cidade. E os números continuam aumentando, como a gente mostrou, e o distanciamento social prevalece como única alternativa para combater os novos casos. E o estado psicológico requer muita atenção neste momento. E como lidar com o vazio? O que o repórter Luiz Pedro Passos buscou saber e você acompanha agora na reportagem. A pandemia afetou os nossos modos de vida e socialização. Obrigados a vivermos para dentro dos nossos muros, alguns sentimentos se afloraram: o vazio e a saudade. O vazio existencial ele é inerente ao homem, né? Em alguma fase da vida, por uma perda, por uma crise de existência, de questionamento a respeito de si mesmo. Distantes dos familiares, próximos da saudade. Algumas pessoas tiveram que recorrer à tecnologia para nutrir a afetividade. A aplicação posta em prática nos hospitais de referência para a Covid-19, como o HCC de Conquista, como forma de humanização do tratamento. A gente procurou métodos de trazer um pouco da família para dentro desse ambiente. E um método que a gente tem utilizado são essas chamadas virtuais. Então, essas visitas virtuais de videoconferência, com o objetivo de deixar esse paciente mais acalentado na presença da família. Então a gente entende que não é só um corpo humano que está ali. Tem um coração, tem um sentimento, uma vida que precisa de muito amor e atenção. Mas não é somente os acometidos pela Covid que devem optar pela tecnologia para encurtar os espaços entre amigos e familiares. Nesse momento é extremamente essencial que a gente estabeleça esse vínculo, esse contato através de redes sociais, através de alguns aplicativos que ele vai promover uma conferência ou conversa com vários amigos ao mesmo tempo. É muito importante. O que não vale nesse momento é se isolar afetivamente. Além do vazio afetivo, os indivíduos têm enfrentado também o vazio da produtividade rotineira. Para vencê-la, a opção foi se redescobrir, se reinventar e praticar. A leitura de um bom livro, ouvir uma boa música, através dos CDs, dos DVDs, das plataformas digitais existentes, poder conversar com os amigos, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por outras plataformas que estão postas à nossa disposição nos dias atuais. Essa quarentena eu estou aproveitando para desenvolver, ainda mais algumas habilidades que eu tenho. Então eu estou fazendo mandalas, pintando mandalas, esculturas, e também como eu toco violão, componho. Nessa quarentena eu já fiz umas 4 músicas, são as filhas da quarentena. Para além da saudade e da produtividade reinventada, os tempos de isolamento estão marcados também por processos de reflexão. Eu creio que depois dessa pandemia o mundo não será mais o mesmo. Então é preciso repensar determinadas práticas que os homens executam, realizam. O pessoal se redescobrindo nesse período de isolamento social. E profissionais da educação buscam caminhos para enfrentar o novo normal e como dar prosseguimento às atividades nesse novo cenário do novo coronavírus. Confira na reportagem de Cristiane Santana e o Anderson Gelinui. Desde o início da pandemia, que as aulas em várias instituições de ensino superior têm sido assim, de forma online. Por conta da quarentena, as instituições precisam se adaptar à realidade dos dias atuais. Para mim, é uma experiência completamente nova. Eu acredito que para todos da minha turma, porque é um desafio, a gente precisa otimizar o tempo em casa, cronometrar tudo certinho, porque afinal a gente está praticamente sozinhos. E a tendência é que essa modalidade continue até o fim do ano. No último dia 17 de junho, o Ministério da Educação publicou uma portaria autorizando as instituições de ensino superior no país a manterem as suas aulas online. No mês de março, o Ministério já havia publicado uma portaria a respeito desse assunto,
fazendo com que o prazo durasse até 30 dias. Esta é a terceira vez que a modalidade é prorrogada, só que agora até o dia 31 de dezembro de 2020. E a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia já se articula por conta da situação e a possibilidade de aulas online. Na última reunião do Consul, este foi um dos assuntos discutidos. Ela está vivendo um desafio que não é um desafio exclusivo da UESB, é um desafio que hoje está colocado para todas as universidades, particularmente para as universidades públicas de todo o Brasil. Nós estamos num contexto em que é absolutamente inviável o desenvolvimento de atividades presenciais de ensino, que é o maior campo de atuação da UESB. Essas atividades são hoje totalmente inviáveis em qualquer lugar, elas estão suspensas até por determinação de decretos, né, estaduais. Todas as universidades elas têm um perfil, a UESB não é diferente, mais de 50% dos alunos da UESB não são residentes nos municípios, né, em que a UESB tem campus, né, então a gente tem uma grande parcela de estudantes de outros municípios, alguns inclusive que viajam todos os dias. Esse transporte, inclusive, está vedado, né, de qualquer forma, então não existe nenhuma condição de trabalho presencial. No início dessa pandemia, quando a pandemia atingiu a Bahia em março, há 3 meses atrás, a gente ainda não tinha informações, não tínhamos um quadro muito seguro de como seria a dinâmica do vírus na Bahia. Naquele momento, o Consul, esse conselho, ele determinou a suspensão das atividades presenciais, aguardando o momento em que passaria o tempo de uma quarentena, né, e assim que retornasse condições satisfatórias de normalidade, a universidade voltaria às suas aulas presenciais. Ainda segundo a portaria do Ministério da Educação, as instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais, a disponibilização de recursos a estudantes para que eles possam acompanhar as aulas e a realização de atividades durante o período. O reitor afirma que o próximo passo é a reunião com o CONCEP, a fim de buscar as possibilidades para o retorno das atividades, seja de forma presencial ou online. Nossa primeira estratégia é não desistir. Ou seja, o desafio está dado, é algo realmente muito difícil, mas a gente não pode desistir. Então, nós temos estudantes que realmente não têm acesso à rede de internet, não tem acesso a equipamento, mas a gente precisa saber quem é esse estudante. A gente não pode simplesmente, temos estudantes que não têm acesso. Então, vamos identificar, vamos saber se o problema desse estudante é acesso à internet, se é acesso a equipamento, se é acesso a equipamento e internet. E vamos identificar, ver quantos são esses estudantes, onde eles estão, e tentar desenvolver algumas políticas compensatórias, se essa for a opção, ou seja, se a universidade adotar como opção o desenvolvimento de ensino remoto, então vamos atrás dessas pessoas e nós temos uma política de permanência estudantil, que sempre foi muito importante na universidade, e em função da situação hoje, nós temos algumas atividades que não estão sendo desenvolvidas, né, pela suspensão das atividades presenciais, né. Nós temos uma política de restaurante universitário, política de realização de eventos, participação de professores e estudantes em eventos. Então, esse é algo que estava previsto, né, no nosso conjunto de atividades que a gente não vai executar. Então, de repente, a gente pode, a partir daí, criar um programa alternativo, um programa de auxílio digital para estudantes, alguma coisa que dê um mínimo de suporte para que eventuais atividades remotas, se a universidade adotar esse caminho, elas possam estar acessíveis realmente a todos os estudantes. Porque a lógica da educação, não só da universidade, mas da educação como um todo, é a lógica da inclusão. E no próximo bloco você confere os casos de Covid em Macarani e ainda um projeto aqui da UESB que leva a ciência para o cotidiano das pessoas. O intervalo é rápido, não saia daí. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair,
use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. A pandemia do coronavírus é um momento difícil, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. Se você tiver dúvidas ou apresentou alguns dos sintomas, é só discar 155. É de graça. De 7 até às 19 horas, voluntários especializados na área de saúde estão prontos para te atender e orientar com toda a segurança. Telecoronavírus 155. É a Bahia contra o coronavírus. Estamos de volta com o WESB Notícias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a gente continua falando sobre a Covid-19, mas agora na cidade de Macarani. O número de casos no município saltou de 10 para 79, sendo que 62 são funcionários de uma única empresa que presta serviços no município. Quem traz as informações para a gente é a estudante de jornalismo Mariana Costa. Com cerca de 18 mil habitantes, Macarani está localizada no sudoeste da Bahia, na divisa com Minas Gerais. A empresa Tabocas é responsável por uma expansão de energia elétrica que está acontecendo na região. O prefeito Miller Ferraz explica por que os testes foram feitos nos funcionários da empresa. Na última quinta-feira, nós tivemos conhecimento através de um pronunciamento do prefeito de Bandeira, de Minas, que havia um grande número de colaboradores da Tabocas que estavam naquela cidade infectados. O fato dos casos terem ocorrido em Bandeira primeiro, né, de terem sido descobertos primeiro em Bandeira, foi que motivaram o nosso pedido aqui em Macarani. Até terça-feira, 23, eram 10 casos confirmados e um óbito por Covid-19 aqui na cidade. 94 funcionários da empresa Tabocas foram testados e destes, 62 testaram positivo para o novo coronavírus. Nesta quinta-feira, mais 7 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Macarani passou então de 10 para 79 casos confirmados em apenas 3 dias. A nossa grande preocupação hoje são com os contactantes, né? Porque existe um grande número de contactantes desses pacientes. A gente sabe que eles ficaram aqui na nossa cidade por quase 3 meses, né? E, infelizmente, né, muitas pessoas na nossa cidade tiveram contato com esse pessoal, seja na hora da alimentação, de uma andada aqui na rua, ou mesmo através de pessoas que desenvolveram relações afetuosas com o pessoal da Tabocas, né? Então, esse pessoal agora é o nosso grande foco, é fazer essa busca e garantir que essas pessoas também tenham o direito a fazer o exame, né? E também, se tiver necessidade, de isolamento desse pessoal. O comércio da cidade também precisou se adequar com o aumento de casos e apenas os serviços essenciais estão funcionando. Primeiro foi a não ocorrência da Feira Livre, né? Nesse próximo final de semana, que seria na próxima sexta, que é 26 e 27, né? Porque a gente está montando, em primeiro lugar, um túnel de desinfecção para a gente colocar na feira. Então, todas as pessoas que tiverem acesso à feira, a partir da próxima Feira Livre, né, essas pessoas passarão por esse ponto de desinfecção. Outra medida também vai ser a reorganização da Casa Barracas lá na feira, e assim dando mais espaço e tentando diminuir a aglomeração. Outra medida também foi em relação ao comércio, né? Lojas que não trabalham com produtos essenciais, elas ficaram fechadas do dia 25 ao dia 30, né? E nós observaremos também a ocorrência de novos casos. Eu sei que o comércio é uma fonte vital de emprego para a nossa cidade, mas eu acho que nesse momento a preservação da vida, a preservação da saúde tem que vir em primeiro lugar. E agora você confere a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu nublado em Vitória da Conquista, chove leve em alguns pontos da cidade. A mínima registrada é de 14 graus e a máxima de 22. Vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura para outras cidades da região.
Em Itapetinga, chuva leve. A mínima registrada é de 18 graus e a máxima de 28. Também chove em Jequié. A temperatura na cidade varia entre 17 e 25 graus. Céu parcialmente nublado e pode chover leve em Poções. A mínima por lá é de 15 graus e a máxima de 23. E muitas vezes a ciência não está acessível para muita gente, apesar de fazer parte do dia a dia das pessoas. Com o objetivo de diminuir essa distância entre os pesquisadores e a comunidade, um projeto aqui da UESB leva a ciência para o cotidiano com a linguagem bem simples e didática. Acompanhe na reportagem de Aline Ferraz e Davi Santana. Popularizando a ciência, esse é o nome do projeto desenvolvido para levar informação e conhecimento de forma mais acessível para a comunidade. Aqui na UESB, a professora Gabriele Marisco coordena um grupo de educação e saúde. A ideia é tratar os temas do cotidiano das famílias com uma linguagem simples, com ferramentas pedagógicas que facilitem o aprendizado. Esse grupo de pesquisa acredita que a educação em saúde é uma importante ferramenta para promover melhoria individual, coletiva e social. E trabalhamos muitos assuntos de saúde nas escolas do município de Vitória da Conquista. Assuntos relacionados à ciência, saúde e cotidiano, como verminoses, alimentação, dengue, higiene alimentar, sexualidade, higiene pessoal, micro-organismos importantes para a nossa saúde, animais domésticos, zoonoses, animais peçonhentos, plantas medicinais, hortas em pequenos espaços, uso de probióticos, vacinação, vermifugação e coronavírus serão alguns dos temas abordados, trazendo informação de forma simples. Nesse contexto de pandemia, as ações do projeto Popularizando a Ciência têm sido desenvolvidas para as redes sociais e também para o rádio. Aqui na UESB FM, um boletim de saúde será apresentado semanalmente com conteúdos de saúde e também sobre o que há de mais atual no campo da pesquisa. O meio científico tem trabalhado para que a pesquisa científica atravesse os muros das universidades e institutos especializados e seja levada ao grande público. Nesse contexto, estudantes têm desempenhado um papel importante na construção desses projetos. Atualmente, desenvolvo uma pesquisa sobre o ensino do respeito aos animais na educação básica. Então, respeito aos animais, a posse responsável e a expressão de emoções em animais são alguns dos assuntos que nós iremos abordar ao longo das nossas edições. Considerando que há milhares de anos o homem desenvolve estreita relação com os animais domésticos, é importante discutir sobre a posse responsável, o respeito e os cuidados com os animais, a fim de desenvolver uma consciência ambiental, individual e coletiva. Por meio de oficinas, a pesquisa já alcançou escolas do município, levando o conhecimento científico com ferramentas pedagógicas inovadoras para dezenas de alunos. Nós escolhemos 5 temas. Foram eles: verminoses, zoonoses, dengue, animais peçonhentos e aspectos gerais relacionados à higiene e saúde. Então, para todos esses temas, nós desenvolvemos aspectos como prevenção e também as formas de contágio. E aí nós fomos trabalhando através de jogos, de dinâmicas diferentes, atividades lúdicas, tudo isso para promover uma maior atratividade nessas aulas. E agora a gente mudar um pouco de assunto, falar de um assunto mais leve. Gilberto Passos Gil Moreira, o Gilberto Gil, cantor, compositor e instrumentista baiano, comemorou no último dia 26, sexta-feira, 78 anos de vida. E para celebrar esse dia, amigos e familiares produziram um clipe onde juntos cantam um dos hinos do artista, a música Andar com Fé. E esse presente de aniversário você confere agora aqui no seu UESB Notícias. Gil, meu querido, um beijo pelo seu aniversário. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Por um pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Manda vir. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. E é assim que a gente encerra esta edição do Wesley Notícias. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse nosso canal no YouTube ou nosso site surte.wesley.br. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, o melhor da tarde a todos e até a próxima. Tchau, gente. No calor do verão, a fé tá viva e sim. a fé também tá pra morrer. Triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A fé ouve avião. E mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. E aí? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Obrigado, Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Feliz aniversário. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não costuma falhar. Não falha não. Gil, te amo. Feliz aniversário pra você, falou? Não, meu mestre. Parabéns, padrinho. Feliz aniversário, Gil. Saravá, Giló, parabéns. Viva seu Gilberto. Te amo, Gil. Sempre pra sempre. Essa com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ih, maravilha, feliz aniversário, compadre Gil! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.